Bom, então, como primeira parte desses três grupos de abordagem que a gente vai fazer na Halakha, dos costumes, vamos começar com as leis referentes ao Hametz. Okay? Há 4 leis referentes ao Hametz na Torá. Né? A parte dessas 4 há umas tantas quantas Midirabanan para cada situação específica. Agora, na Torá, a parte da Torá, 4 leis são referentes ao Hametz. Certo? Primeira, é a proibição de se comer Hametz em todos os dias de festa, desde sua véspera. Okay? Desde a véspera de Pesach, já se começa a proibição de Hametz. A gente vai ver aí a que se refere a isso. Mas Hametz está proibido comer não somente nos 7 dias, mas sim já a partir da metade da tarde do dia anterior. O que se fermenta, ou seja, que tipo de Hametz a gente está se referindo, né? Ou seja, o que é Hametz o que é Hametz que está proibido comer em Pesach, né? E tem aquele que se fermenta por si mesmo, que é o Hametz, né? E tem aquele que vem para fermentar os demais alimentos. Na Torá, a gente recebe o nome de Mahmetzet. Né? Mahmetzet é aquele que fermenta os outros alimentos. Né? Então, o que está proibido é tanto o Hametz que a gente come, como o Hametz que não serve para comer, mas que fermenta os outros alimentos. Ok? Como está escrito na Torá, Shivat Yamim Matzot Tochenu, ou seja, 7 dias, né, vamos comer matzot. Beyom HaRishon, porquanto que no primeiro dia, Tashbitu Seor Mebetechem, vai anular ou Leashbot, ou seja, vai interromper o Seor, né, que é um tipo de Hametz, a gente vai ver na continuação, e de suas casas, que com o Hametz, todo aquele que comer Hametz, Israel, a sua alma será careta, ou seja, vai ser eliminada de Am Israel. Miyom Rishon ad Yom Shvi, desde o primeiro dia até o último dia, até o 7º dia. Né? Então, para que a gente tenha em mente qual é a humra, ou seja, o quão grave é a comer Hametz em Pesach. É tão grave porque aquele que come Hametz em Pesach tem careta, tem a punição de careta. E é a punição mais alta e mais severa de toda a Torá. Ok? Outro mandamento, outra halakha que é referente, outro mandamento da Torá que é referente a Hametz, é que não se encontra Hametz em nossas possessões. Né? Dentro da nossa propriedade não se pode encontrar Hametz. Como está escrito, Shvat Yamim Seor Lo Imatse Bavetechem. Não se pode encontrar, né, Seor em nossas casas. Né? Também não se pode ver Hametz. Né? Que não se veja Hametz em nossas possessões. Como está escrito, Velo irae lecha Hametz, velo irae lecha Seor, bechol gevulecha. Ou seja, em todos os nossos territórios, em todos os nossos limites, né, não se pode ver Seor nem Hametz. Então, Hametz, ele não está restrito somente à nossa casa, somente à nossa cozinha. Né? Ele se estende à proibição também de estar presente nos nossos carros, nas nossas fazendas, nas casas do campo, na empresa, em todo lugar onde possa haver Hametz, esse Hametz deve ser eliminado. E há a mitzvah de anular o Hametz. Uma vez que não se pode ter Hametz em nossas possessões, então nos resta fazer o quê? Anular o Hametz. E anular o Hametz é também uma mitzvah da Torá, como está escrito, Beyom Rishon
né? Porquanto no primeiro dia, tashbitu seor mebatechem, né? Vai anular ou invalidar o seor, né? Seor é um tipo de hametz, a gente vai explicar, de vossas casas. Então, 4 mandamentos são referentes ao hametz. E a gente vai trabalhar cada um desses 4, né? E como é que a gente aplica esses mandamentos, certo? Proibição de comer hametz. Qual é a proibição que a gente tem de comer hametz? Como é que ela nos aparece? Primeiro, a gente tem que saber o que é hametz. Antes de se proibir o que comer, a gente tem que saber o que é aquilo que não pode comer, né? Então, hametz, segundo a Torá, ele é qualquer um dos 5 grãos. Se lembra das leis que a gente estudou sobre halá, né? Ou seja, com 5 grãos, a gente faz pães, né? A gente prepara pães. E com esses 5 grãos que preparamos pães, com os quais a gente faz a brachá de Hamot Silechem Min Haaretz, né? É justamente com esses mesmos 5 grãos que a gente passa pela proibição de hametz. Porque a farinha desses 5 grãos, ou os próprios grãos, em contato com água, eles podem fermentar, né? Então, segundo a Torá, os grãos ou a farinha desses 5 desses 5 grãos, né? Do trigo, da cevada, da aspergos, da aveia, do centeio, que esteve em contato com água e se fermentou, né? A Torá menciona 2 tipos de fermentos proibidos, né? Um é o hametz e o outro é o seor, ok? Ou seorá, né? Então temos hametz, o seorá, o seor, são 2 tipos de hametz, são 2 tipos de fermentações, ok? Em essência, tudo é hametz, ok? Mas eles têm finalidades diferentes. O hametz, o que é? É como dizíamos, é a farinha de qualquer um dos 5 grãos, ou até mesmo o próprio grão, se não tiver tostado, né? O grão cru, né? Ou seco, mas não tostado. Tostado a gente vai ver mais adiante o que passa com ele. Mas a farinha ou o grão de um desses tipos de grãos, né? Que esteve em contato com água, né? E nesse contato esteve em repouso por 18 minutos. Ok? Então, todo o tempo que a gente está trabalhando a massa, não tem nenhum problema. Mas se a massa ela fica em repouso por 18 minutos em contato com água, uma vez tendo contato com água, então aí a gente tem proibição de hametz. Ok? O outro é o seor, né? Que a gente já falou aqui em 3 psukim, fizemos referência ao seor. O que é o seor? Ele também é a mesma farinha, né? Nesse caso ele não é grão, ele é uma farinha, né? O hametz ele pode ser também os grãos em contato com água, mas o seor é a farinha. É a farinha que ela esteve em contato com água nesse processo de fermentação. Contudo, ele não ficou somente 18 minutos. Ela fermentou, a ponto de que essa massa, ela azedou, né? Quando essa porção de massa está em contato com água e ela se azeda, ela vira um superfermento. Ela se transforma em levadura. E é ela que faz as outras massas fermentarem melhor e mais rápido, né? E se a pessoa colocar somente água e farinha, vai fermentar. Óbvio que vai fermentar. Mas a fermentação não é aquela que você faz um bolo, né? Que cresce e fica bonito. Se fosse assim, não se usaria fermento. Não é verdade? Né? Mas o CO, que é essa porção de farinha, é fermentada e azeda, né? Que ela não serve para comer. Vai para o quarto, mano. Que não serve para comer, né? Ela é muito azeda, não serve para comer, não pode fazer pães e bolos com ela, mas ela vai e fermenta a outra massa. Coloca uma pequena porção dela na massa que está sendo preparada e vai dar um crescimento maior a essa massa. É a levadura. Então, quando falamos seor, é aquilo que não é o fermento não é o fermentado que a gente come, mas é o fermentado que serve para fermentar
outros alimentos. Ok? Fermentos químicos não são considerados hametz e nem seol. Ok? Então, compra aqueles fermentinhos, que eu nem lembro mais o nome, como é que é no Brasil, né? Tem uns fermentinhos assim de latinha, né? Massa pequenininha. Esses fermentos, eles são químicos, são à base de bicarbonato. O próprio bicarbonato, se a pessoa bota somente bicarbonato na massa, ele já faz a massa crescer, né? Mas eles não são considerados hametz. E eles estão permitidos em Pêssar. Ok? Contudo, não vai surtir muito efeito, de verdade. Certo? Por quê? Porque quando a pessoa vai e prepara uma massa e coloca o fermento, de toda forma a pessoa tem que esperar a massa crescer. E esse tempo de esperar a massa crescer, se passa dos 18 minutos, ou seja, alcançando 18 minutos, então aí essa massa já está proibida para Pêssar. Né? Então, por isso que o alimento de Pêssar sempre é murcho, sempre é aquela coisa compacta, aquela farinha muito compacta, né? Porque ela não cresce. Nem adianta colocar fermento químico, porque não vai ajudar muito. Ok? Uma outra coisa é o seguinte, que hametz, né, ele só existe quando é a farinha em contato com água. Há uma pergunta, o que acontece com a farinha que ela tem contato não com água, mas tem contato com sucos? Né? Você faz um bolo, em lugar de colocar água, você coloca suco. Suco de laranja, suco de não sei, suco de limão não dá para fazer um bolo de suco de limão, vai ficar agro demais. É suco de granada, né? Como se diz granada? Limão. Eu sempre esqueço o nome. Romã. Suco de romã, e faz um bolo com suco de romã, um suco de laranja, ou com suco de uva, bolo, o biscoito, coisa assim, não é considerado hametz. Né? Pelo menos para Sfaradi, isso não é considerado hametz. Então, a gente pode fazer, né, biscoitos de aveia com suco de laranja, ou biscoitos de aveia ou de trigo com vinho, né, com suco de uva. Né? E não vai ser considerado hametz. Agora, há uma discussão. Há aqueles que dizem que, mas se tiver um pouco de água, o suco tem que ser puro. Se tiver um pouco de água, fermenta a massa. Outros dizem, se tiver uma quantidade de água que seja mevutelet, ou seja, que ela se anule em 60, né? Então aí não há nenhum problema, segue sendo kasher lepessah, né? Em toda forma, hoje se acostumou de que quando se faz o que a gente conhece por matzah asherah, né? É a matzah rica, né? Porque ela é rica, porque ela tem sabor. Então, a matzah asherah, que ela é feita com a base de suco de laranja, ou que ela é feita à base de suco de uva, né? Então, essa matzah, ela não recebe nenhuma gota de água. Okay? Então, vocês podem fazer assim nas suas casas, né? Depois que o forno estiver cacherizado, né? Pegar a massa, a farinha, botar suco de laranja, com sal, suco de laranja, condimentar como você quiser a massa, né? Mover todo o tempo, tem que estar mexendo a massa. Mexe a massa. Todo o tempo que tiver a massa em atividade, né? Não tem nenhum problema. Pode ser de hoje até amanhã. Se a massa está todo o tempo trabalhando, não tem nenhum problema. Mas se a massa fica em repouso e teve contato com água, então essa massa vai fermentar. Em 18 minutos, essa massa já está inválida. Então, se vocês veem vídeos de como produzem matzot, né, eles fazem tudo muito rápido, desnecessariamente. Né? Eles não fazem tudo rápido, não por halakha. Né? Porque 18 minutos é muito tempo. Ou seja, dá para amassar bem a massa, dá para fazer a forma da massa e colocar no forno, porque 18 minutos é bastante tempo. Né? Mas eles fazem tudo rápido porque também tem que atender a demanda. Tem que produzir toneladas de matzot. A produção já começou desde janeiro. Né?
Né? De dezembro, janeiro, já começou as produções de matzot. E hoje já estão no supermercado já. Essa semana já começou a ver matzot no supermercado. Então eles fazem tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, e já fazem a forma rapidinho e bota para o forno. Depois eu compartilho com vocês aí um vídeo. Né? Mas, em todo caso, a massa até 18 minutos, máximo 18 minutos, sem mexer na massa, está permitida. E se tiver suco, isso já não importa. Porque com suco, sem nenhuma gota de água, suco puro, então não fermenta a massa. Você pode fazer matzá shirá. Okay? A pergunta é se essa matzá, feita com suco, ela é válida para cumprir a mitzvah de Leila Seder, né? De usar a matzá do Seder de Pesach. Né? E a gente vai ver que não, mas vai entender por quê, mas não hoje, né? Nos próximos encontros. O Hametz, a gente pode encontrar o Hametz ele também na sua forma pura, né? Que ele está proibido em sua forma natural, como pães, bolo, biscoito, bolacha, né? Tudo que tiver em sua forma de trigo, como eventualmente ou como comumente a gente come o trigo, né? Estando o Hametz misturado entre outros alimentos, ele também é proibido. Às vezes, não é uma questão de ter a forma de pão, de biscoito, de bolacha, de bolo. É ter na composição Hametz. E a partir daqui é que se começa toda aquela loucura de que produto é kasher le Pesach. Ok? E a gente vai trabalhar na próxima semana, vai trabalhar o que são os produtos kasher le Pesach, o que não são kasher le Pesach, o que se considera alimento, o que não. Ok? A farinha dos 5 grãos, né, que a gente falou, a cevada, a aveia, a aspelta, o trigo, o centeio o cosmin, o cosmin, trigo, cevada, aspelta, aveia e centeio. Então, desses 5 grãos, a farinha deles... Tinha falado tudo. Tinha falado todo? Então, a farinha deles, né? Quando ela é parte como ingrediente na composição de outros alimentos, né? Porque ela é usada para quê? Para dar liga, para dar sabor, né? Então, quando ela é usada, então a gente já cria aí um problema para saber se esse alimento agora que tem trigo ou tem aveia na sua composição, se ele está kasher le Pesach ou não. Isso pode passar com o quê? Por exemplo, com ketchup. Né? Até quando eu fiz aliar, até o ano passado, o ano retrasado, né? Os ketchup aqui em Israel, kasher le Pesach, era a coisa mais ruim e imunda. Terrível, terrível, terrível. Mas já com 2 anos para cá, se não me equivoco, ou foi no ano passado para cá, mudaram a fórmula e conseguiram produzir ketchup gostoso, com um sabor que você quase não diferencia do original, né? E kasher le Pesach. Então, tem produtos que têm dificuldade. Uma dúvida. Ketchup, aquela coloração, é de minhoca? Usa minhoca para fazer ketchup? Não. Ketchup é do tomate mesmo. Pode ser que ele receba a coloração, mas é do tomate mesmo. Agora, o corante, né? Referente ao corante, né? O corante que ele é feito da cotinilha, um nomezinho parecido assim, não me lembro mais, não quer dizer que ele não seja kasher. Como já mencionamos isso quando estamos falando de kashrut, todo alimento, todo ingrediente que ele é de origem não kasher, quando ele é moído,
completamente e ele se transforma em pó, ele perde o seu valor. Então, ele passa a não ter mais a proibição. Certo? A gente viu isso quando falamos da gelatina. Como é que se fazia gelatina aqui em Israel? Antes de usar a gelatina de peixe, né, de origem de peixe, ou as artificiais, usava-se gelatina de ossos de vaca. Né? E de onde que iam conseguir tanto osso de vaca para fazer gelatina? Na Índia. As vacas na Índia são sagradas. Então, quando elas morrem, elas ficam lá se apodrecendo no campo, né? Eles nem enterram, nem queimam, não fazem nada. Ela vai se apodrece ao ar livre. Então, quando ficava somente os ossos eles poderiam usar. Então, se traziam os ossos, né? Pegavam os ossos, se moía os ossos até virar pó, né? E desse pó se fazia gelatinas. E a gelatina era o quê? Baçari? Não. A gelatina era parva. Ok? Assim se fazia antigamente. Hoje já não se faz mais isso, mas antigamente era assim que se fazia. Agora, os ossos estavam caché? Ou seja, a vaca em si, a carne da vaca era caché? Não, porque era trefá. Não teve shritá. Ok? Tem problema em doar? Doar o quê? Ah, não tem nenhum problema em doar os alimentos. É uma maravilha que faça isso. Minhocas cacheirizadas, André. Fazer bacon ralado. Então, sim. Então, o trigo, né, ele passa a ser parte de composição de alimentos. Né? Então, às vezes, o alimento ele não se vê como um alimento fermentado, mas pode ser fermentado. Então, o que acontece é que alimentos fermentados podem ser permitidos em Pêssach, como é o caso do vinho. O vinho ele passa por uma fermentação, né? Mas é uma fermentação natural da própria uva. Ele não leva dos 5 grãos. Porque tudo que se fermenta, mas não leva dos 5 grãos, não tem nenhum problema. Até mesmo o arroz. O arroz, quando você bota em água, ele infla. Né? E isso, para os sábios, é considerado a fermentação. Quando você coloca o grão em contato com água, o grão de trigo, ou de cevada, ou de aveia, ele incha. Né? E esse inchado dele é considerado fermentação. Ok? Mas o grão de arroz, se ele incha, não passa nada. Por quê? Porque ele não é dos 5 grãos. Ok? É o caso do vinho. O vinho, quando ele se fermenta, porque o vinho... Ah, qual é o vinho Cachele Pêssach? Por que ele é Cachele Pêssach? Ele é Cachele Pêssach porque ele não tem na sua composição nada de trigo, nada dos 5 grãos, né? Para lhe dar mais sabor, para melhorar a sua composição, o que seja. Mas é principalmente porque, para muitos, o vinho que tem que ser usado em Pêssach não poderia ser mevushal. Então, muitos dos vinhos Cachele Pêssach são vinhos não mevushal. Ok? Embora aqui também tem vinho Cachele Pêssach mevushal, sem nenhum problema. Que é o vinho cozinhado, né? Então, a gente tem alimentos que são fermentados e são Cachele Pêssach. Como a gente também pode ter alimentos que não são fermentados, né? E, por outro lado, estão proibidos em Pêssach. Né? Que é o caso da pessoa fazer um pastelão. Né? Eu pego abobrinha italiana, né? Que é como um pepino, mas só que ele é um verde clarinho assim, mais compridinho. Né? Ralo ele todinho. Né? Condimento com sal, pimenta e o que eu quiser. Misturo ele com farinha de trigo e ovo e coloco imediatamente no forno. Né? Ele está Cachele Pêssach, igualmente. Por quê? Porque ele não leva água. Mas se eu coloco água, ok? Se coloco água e se eu deixo por 18 minutos, ou seja, se a mistura levar água e tiver trigo,
ou tiver qualquer um de 5 grãos, mesmo que ela não fermente, mas ela ficou por 18 minutos em repouso, por mais que ela não fermente, você vê, você nem percebe que tem trigo aí. Então, mas já está proibido. Ok? Então, a gente tem que ter em mente que Kasher LePesach não é porque não tem nada de trigo, senão é porque não tem Hametz. Toda a ideia é o Hametz. Ok? No que se refere à mistura com Hametz, que a gente vai falar disso mais uma vez na próxima semana, segundo a Torá, e como qualquer outro alimento proibido, né, o Hametz, ele se anula na proporção de 1,60. Então, se você tiver uma quantidade de alimento, Kasher LePesach, mas cai uma quantidade de Hametz, né? Então, que a gente viu, saiu da ordem aqui. Tem que botar tudo. Mas você tem uma panela e tem aí uma quantidade de alimento. E nessa quantidade de alimento cai uma porção de Hametz. E se ela se anula em 60 partes, né? Se ela é uma dentro de 60 partes, ela é anulada. Não tem nenhum efeito. Ok? Porém, se cair mais um pedacinho, aí esse alimento já está proibido para Pesach. Por quê? Porque o fermento, o Hametz, não foi anulado. Então, a Hametz, ele se anula em 1,60. Ok? Discutir os Aharonim se Hametz, uma vez anulado, antes de Pesach, né? Antes de Pesach eu preparei arroz, mas aí caiu um grão de trigo aí, né? E aí se danou, pronto, fermentou. Né? Passou 18 minutos aí na água que fermentou. Aí a pergunta é, mas esse grão caiu no arroz, ele é muito menos do que 1,60 avos. Ele é irrelevante nessa panela. Né? Então, ele está anulado. O seu Hametz está anulado. Então, esse arroz está permitido para Pesach. Porém, teve uma discussão entre Ashkenazim e Sefaradim. Ashkenazim dizem que o Hametz, que foi anulado antes de Pesach, quando chega Pesach, ele volta a ter sua força de Hametz desperta, né? Despertada. Então, ele vai voltar a ser proibido. De forma que, se você tem uma panela de arroz que caiu um farelo de pão aí, em Pesach vai estar proibida, mesmo que isso aconteceu antes de Pesach. Para Sefaradim, se isso aconteceu antes de Pesach, em Pesach está permitido. Que para Sefaradim é que uma vez anulado, segue anulado para toda a vida. Não volta a se despertar. Ok? Então, se a pessoa está cozinhando para Pesach, né? Está na véspera de Pesach aí cozinhando. E, por um acaso, se confundiu e pegou uma colher de pau que não está cheirar de Pesach. Né? A colher não está que cheirar. Se o que entra dessa colher na panela é menos do que 1,60 avos, ou até 1,60 avos, do volume total da panela, né? Você tem uma panela grande, meteu uma colher de pau aí, não passa nada. Vai ser anulado. E chega em peça, pode comer o alimento. Mas se é um recipiente pequenininho e colocou uma colher grande aí e mexeu, então ela já não tem mais o volume de 1,60 avos, já tem muito mais que isso. Né? Então aí já não se anulou em 1,60. Aí esse alimento vai estar proibido em Pesach. Ok? Para Ashkenazi, não importa se tem 1,60 ou menos de 1,60, está tudo anulado. Ok? Nisso, a gente vê aqui, Tarovet Hametz, antes de Pesach, até 1,60 avos está permitido para Sefaradim. Tarovet Hametz, Tarovet é a mistura. Tarovet Hametz, em Pesach mesmo, está proibido em qualquer proporção. Ou seja, tudo que a gente fala que o Hametz ele se anula
antes de Pessah, é antes de Pessah. Mas em Pessah mesmo, você tiver uma panela, uma panelota, assim, de 50 litros, uma caixa d'água, você está fervendo uma caixa d'água, e caiu aí 1 grão de pão, mas somente 1 grão, um farelo. Toda essa caixa d'água está proibida para Pessah. Toda ela. Ok? Não serve mais. Acabou. Por quê? Porque isso aconteceu dentro dos 7 dias de Pessah. É por isso que, quando se faz a limpeza da casa para Pessah, se elimina todo e se busca todo e qualquer vestígio de Hametz. Ok? Porque para não ter o problema de estar aí e cair um farelo de Hametz na comida. Mesmo que, quando se faz a anulação do Hametz, todo Hametz que não foi encontrado, ele está automaticamente anulado. Né? Ele está anulado em que sentido? É o que a maioria das opiniões se referem. Está anulado para que eu tenha proveito. Ou seja, ele já não é parte de mim. Já não é minha possessão. Mas isso não o anula em essência no que ele é. Então, da mesma forma, se ele é um anulado, ainda que é anulado, quando se faz a Bedikat Hametz, se ele está aí e ele cai na panela, ele anula o alimento. Isso para muitas opiniões. Né? Hoje vão dizer que não anula porque já foi anulado antes. Mas, em todo caso, em Pessah mesmo, não tem alimento que seja salvo se cair, qualquer que seja a quantidade, por mínima que seja. Inclusive microscópica. Ok? É o que está aí. Hametz, em qualquer quantidade, quando misturado em Pessah, anula todo o alimento. Qual é a diferença entre pão e matzá? Isso aqui a gente está vendo no geral. Próxima semana a gente vai ver nos detalhes. Hein? Qual é a diferença entre pão e matzá? Né? Matzá nada mais é que o pão que a farinha alcançou. Não. Tá certo. Que a farinha não alcançou a fermentar. Ou seja, tanto o pão como a matzá, em essência, é o mesmo. Né? Se a gente faz pão e faz farinha, sal, água e levadura para que ele cresça mais, a diferença da matzá é que não leva levadura, certo? E porque ele não alcança a fermentar nem mesmo por si próprio. Né? Nem mesmo pelo próprio contato do trigo com a água, não alcança a fermentar. Né? Então, a farinha de 5 gramas, trigo, cevada, espelta, aveia e centeio, e quando em contato com água se mantém em processo de mistura de amasso, ele não fermenta. Todo o tempo que se está trabalhando na massa, que eu estou movendo a massa, seja manualmente ou seja mecanicamente, essa massa pode ficar aí até para o outro dia. Está mexendo, não tem nenhum problema. Parou de mexer e repousou por 18 minutos sem trabalhar a massa, né? Então essa massa aí já inicia seu processo de fermentação e ela está proibida para Pessah. Aí já não é mais matzá. Ok? A fermentação também pode ser observada visualmente. Né? Se a pessoa tem uma massa, porque às vezes a fermentação ela pode ser acelerada por causa do clima, por causa da temperatura. Lugares mais quentes, a fermentação ela se dá mais rápida. Né? Se por um acaso acontecer que a pessoa deixou a massa em repouso, a intenção é que essa massa se fosse para Pessah. E antes dos 18 minutos, né? Essa massa aumentou seu volume ou criou rachaduras na massa, ela, parte dos posquim, ela já é uma massa inválida para Pessah. Já não tem mais valor para Pessah. Ok? Porque ela já fermentou. Use para outra coisa. Para Pessah não serve. Ok?
Quanto aos grãos, somente um quando tostados no fogo, né, se interrompe o seu processo de fermentação. Então, se eu tenho grãos de cevada, né, ou grãos de aveia, e eu tosto esses grãos, e depois de tostados, eu moo esses grãos, e faço deles farinha, essa farinha já não tem mais problema de Pêssar. Já não tem mais problema, e não tem, para parte das opiniões, não tem problema mais de fermentação. Outros opinam diferentes, e não. Nesse caso é complicado. Por quê? Porque se o grão não estiver completamente assado, né, então ele pode fermentar. Então, traz aí a observação do Shulchan Aruch e do agora eu não lembro quem foi o outro. Deixa eu buscar aqui. Tav Samegimen. Legal, para não dar informação trocada. Diz assim. Carmen Shemehav Revim Oto באור וטוחנים אותו, הם מבשלים הקמח שלו במים, שמה לא נקרא באור יפה. והם נמצא מחמיץ כשמבשלים אותו. Ou seja, ele diz aqui no Shulchan Aruch que quando se toma o grão, né, a espiga do grão, o grão ele natural, e o tosta, né, não se deve cozinhar o tostado. Por quê? Porque pode ser que não esteja completamente cozinhado, tostado, né, e venha a se fermentar. Então, a opinião do Shulchan Aruch, ele proíbe isso. Também traz a Mishnah Berurah, toda a mesma coisa. Então, o trigo, o grão, quando ele tostado, não se pode cozinhar do grão. Né? Agora, quando se fala da farinha, né? No caso da farinha, uma vez a farinha que já foi molhada, né? Já foi amassada, e colocou no forno, ok? Aí já é diferente. A farinha já assada, ela já não tem mais nenhum problema. Essa aí é a opinião de Rashi, de Rambam, né? Que a farinha, quando ela já assada, virou matzá, essa matzá eu posso molhar na água e comer, posso cozinhar essa matzá, posso fazer o que eu quiser com ela. Ok? Por quê? Porque ela já assou. Uma vez assada, não tem nenhum problema. Aí tem outro problema, outras opiniões. Rabbeinu Yoram Hagaot Samak, ele diz o seguinte, que se pegou a matzá, preparou a matzá, botou para assar a matzá, mas a matzá não assou completamente e ficou partes cruas dentro da matzá, porque antigamente os fornos eram a lenha, então tinha a parte do forno que aquecia mais, tinha a parte do forno que aquecia menos, né? Então, se não ficou bem assada, então essa parte que ficou crua, ela pode voltar a fermentar. Certo? Agora, quando é que isso acontecia? Ou quando é que isso acontece? Quando estamos falando de matzah racha, né? Das matzot, o que a gente conhece também como matzot teimaniot, né? As matzot dos iemenitas, que ela é como uma pita.